O SCP-1913 se refere a 3 entidades separadas, chamadas de SCP-1913-1, 2 e 3. As instâncias parecem que nunca morrem, sempre se regenerando dos seus ferimentos fatais ao longo do tempo, ou reaparecendo perto do local onde parecia ter morrido. Todos eles odeiam o enxofre, não conseguindo tocá-lo ou passando por lugares que têm enxofre sem ajuda. O 1913-1 é uma estátua de cerâmica inteligente na forma de um gato, medindo 20 centímetros de altura e pesando 8 quilos. A estátua tem o nome de Agatha, escrito na parte de baixo, e é decorada com tinta branca no nariz, orelhas e testa, e uma substância preta parecida com tinta ao redor dos olhos, boca e patas. Ela consegue conversar com as pessoas, emanando de dentro de si uma voz jovem feminina. A criatura demonstrou desprezo pelo pessoal da fundação, mas coopera quando é ameaçada. Ela deu algumas informações sobre as habilidades e motivos de perseguir as outras instâncias, mas também é conhecida por esconder informações e contar mentiras, como por exemplo, não detalhar o porquê odeia o enxofre. A tinta que cobre os olhos, boca e patas da SCP é composta de 50% de água, 48% de cinzas, 0,9% de sal e 0,2% de prata. Ao entrar em contato com a pele de um humano, a substância vai ser absorvida. Dependendo da quantidade de tinta, as áreas afetadas que entraram em contato com a substância começarão a se dissolver rapidamente e, uma hora ou outra, vão desaparecer. O mais estranho é que a pessoa não morre nesse processo, apesar do desaparecimento dos órgãos. Os membros continuaram a funcionar até serem completamente dissolvidos, geralmente tentando se mover pelo chão e agarrar objetos ou pessoas. O 1913-2 não parece ser inteligente e parece agir quase o tempo todo de acordo com as ordens do 1913-1 e 3. Parece que o 1913-3 ensinou ela a atacar qualquer pessoa vestindo um jaleco ou armadura da fundação. Seus ataques acontecem quando é provocada, normalmente arranhando. Mesmo assim, apesar dos grandes danos aos órgãos e perda de sangue, o SCP não é capaz de matar uma vítima. As vítimas continuam vivas, mesmo se sofrerem ferimentos fatais. Se um órgão ou membro tiver sido separado, esse órgão vai continuar a funcionar, mesmo sem a pessoa. Os ataques não vão parar até que a vítima pare de se mover. Mesmo não precisando nada para sobreviver, ela quase sempre come a carne de suas vítimas e vai ficar gritando se a comida não for dada. O 1913-3 chama a criatura como Telly. Por último, o SCP-1913-3 parece ser um cão labrador retriever preto, sem boca, nariz e olhos. O rosto é feito de vários buracos irregulares que imitam um rosto sorridente, que tem uma luz branca fraca. Ele é inteligente e chama a si mesmo como Freddy. Ele não quis dizer o porquê procura tanto pela SCP-1913-1, além de assuntos familiares. Quando o SCP esbarra com um objeto ou pessoa, ele vai causar uma explosão de chamas cinza dos buracos do seu rosto. As chamas atingem temperaturas de até 1200 graus. Os incêndios continuarão a queimar até que a pele do alvo seja totalmente consumida, ou até que o fogo seja apagado. As vítimas vão sofrer queimaduras graves, normalmente acabando com perda completa da visão, audição e todo o resto. A menos que seja bloqueado, entre aspas, por uma quantidade significativa de enxofre, ele é capaz de determinar a localização das outras instâncias, enquanto experimenta mudanças de humor, variando de neutro a agressivo, muitas vezes amaldiçoando o pessoal de contenção. O 1913-1 foi descoberto em um porto aproximadamente no ano de 1910, depois de uma investigação de um naufrágio. O agente Crowley descobriu o SCP nos destroços do navio, que estava provavelmente indo para Nova York. 2 corpos foram encontrados nos destroços, mas os outros 20 passageiros restantes estavam desaparecidos.
Depois de aprender sobre as propriedades do SCP, 2 barcos salva-vidas carregados com 20 cadáveres foram colocados no mar para afastar grupos de interesse. Os cadáveres eram funcionários da classe D que morreram durante os testes. Para afastar curiosos, a Fundação disse que o naufrágio aconteceu simplesmente por um defeito do navio. Depois da chegada dele na Fundação, o SCP-1913-2 e 3 atacaram o local, fazendo com que os protocolos de evacuação de emergência fossem ativados. O 1913-2 jogou o 1913-3 várias vezes no veículo de transporte, que estava transportando o 1913-1, o que causou danos consideráveis ao veículo antes dele escapar. Relatório de encontro 015. Uma tentativa adicional de capturar o 2 e 3 falhou. Dardos tranquilizantes, rajadas de água, fogo e tiros foram usados, mas ainda não conteram nenhuma das entidades. 4/4 de 1912. Convoy Ômega-8 foi formada para lidar com a contenção, pesquisa e transferência do 1913-1 e para evitar ataques dos outros. O 1913-1 deve ser mantido em uma caixa de chumbo, equipada com um único alto-falante para poder conversar com ele. O pessoal deve usar luvas para mexer diretamente com o SCP e deve evitar o contato com a pele em todos os momentos. Os funcionários devem lavar imediatamente as mãos para remover qualquer substância semelhante à tinta. Se as manchas começarem a se espalhar, a equipe afetada vai precisar ser finalizada antes que os sintomas ocorram, se é que me entendem. O 1913-1 não deve ser dado para os outros SCPs de jeito nenhum, e se eles apresentarem um risco muito grande, existe ordens para matá-los sem pensar 2 vezes.